Olá! Os vídeos desse canal têm como objetivo edificar a sua vida, aproximando-te do Senhor e da sua palavra. Então eu quero rapidamente pedir a você que curta o vídeo, porque isso nos ajuda a divulgar mais conteúdo. Compartilhe com todos os seus contatos, para que eles também possam ser edificados, e se inscreva no canal, para que nós possamos continuar edificando vidas através da palavra do Senhor. Conto contigo e vamos ao vídeo. Ok, abra aí a sua Bíblia no capítulo 17 do profeta Ezequiel, e eu vou recomendar que você mantenha a Bíblia aberta, a fim de consultarmos a palavra de Deus em todo o andamento dessa ministração, amém? A fim de que você seja edificado. Ezequiel 17. Na sequência do estudo, a palavra do Senhor vem a Ezequiel novamente. No capítulo 16, nós aprendemos sobre a infidelidade de Israel, em uma palavra onde Israel é comparada primeiro a uma criança que foi rejeitada ao nascer, e depois a uma mulher que foi tomada por aliança, mas tornou-se infiel ao seu amante, ao seu amado, uma mulher de muitos amores. E a promiscuidade de Israel foi colocada num nível tão elevado que no capítulo anterior o Senhor fala ao profeta Ezequiel dizendo que a nação de Israel, como uma mulher adúltera, ela era pior do que uma prostituta. Porque a prostituta recebia de seus amantes, mas essa nação era o contrário. Ela presenteava os seus amantes com joias, com prata, com ouro. Ao invés de receber pelo seu pecado, ela pecava e ainda ofertava aos seus amantes, levando o pecado da nação a um nível de abominações, porque é esse o termo que Deus usa. A nação de Deus, o povo eleito do Senhor, viveu em abominações. No capítulo 17, no versículo 1, ele vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu quero aplicar à sua vida é o versículo 1. O que eu acho maravilhoso, tremendo em Deus, é que, veja bem, irmãos, esse povo foi tirado de Jerusalém por causa dos seus pecados. Eles foram levados como cativos para a Babilônia porque cometeram abominações contra Deus. No capítulo 2, quando Deus chama Ezequiel para profetizar a esse povo, por 3 vezes naquele capítulo, Deus vai dizer a Ezequiel que a nação de Judá é casa rebelde.
Os filhos de Israel são casa rebelde. Então, irmãos, o cenário que nós vemos aqui não é de um povo que está chorando contrito diante de Deus por causa do peso da mão de Deus. O cenário que nós enxergamos aqui é de um povo que, apesar de estar sofrendo pesado jugo da parte de Deus, e mesmo estando sofrendo pesado jugo da parte de Deus, eles ainda não se arrependem. Eles ainda continuam sendo casa rebelde. Eles ainda estão envolvidos em suas abominações. Eles ainda rejeitam a palavra do Senhor. A dureza do coração deste povo chega a um nível indizível, absurdo, de mesmo tendo severa punição, ainda são casa rebelde. Mas mesmo sendo casa rebelde, por 17 capítulos, nós estamos percebendo a mesma constância. Veio a mim a palavra do Senhor. Queridos irmãos, temos uma casa rebelde aqui. Temos um povo rebelde aqui. Ou você já fez um autoexame, ou você ainda não parou para refletir sobre quem realmente você é. Quantos pecados nós, como povo de Deus, temos cometido? Quantas vezes, como povo de Deus, nós temos nos afastado da presença de Deus? Somos casa rebelde, no sentido de que muitas vezes colhemos o doloroso fruto de nossos erros e ainda permanecemos no pecado. Mas é glorioso dizer a vocês que através do profeta Ezequiel, o povo rebelde recebeu a palavra do Senhor, e por essa palavra receberam a repreensão do Senhor e a oportunidade de arrepender-se de seus pecados e voltarem os olhos para Deus. Nós temos a palavra do Senhor, irmãos. Nós temos livre acesso a Deus. E tudo que clamarmos a Ele, toda oração que a Ele fizermos em o nome de Jesus, Ele nos atende. Você tem acesso a essa preciosa palavra, só precisa se arrepender, porque Deus não nos negou a sua palavra. Os nossos pecados não são fruto da ignorância, mas sim da teimosia do nosso coração, da impulsividade e da compulsividade que há em nós. Então aproveite o privilégio que você tem de acesso à palavra de Deus, mergulhe nessa palavra, alimente-se dela em nome de Jesus. Veio a mim a palavra do Senhor. E aí no versículo 2, ele vai falar com Ezequiel, que diferente dos pastores de hoje, Ezequiel era filho do homem. Os pastores de hoje são super-homens, né? São os grandes profetas de Deus. Tem os seus nomes colocados em alta estirpe. Estão em grande evidência, arrastando multidões a teatros, a centros de convenção.
Existem pastores que, ao receberem convite para ministrar, sabe qual é a pergunta que eles nos fazem? Qual é o público-alvo de vocês? Esse público-alvo é o seguinte: quantas pessoas vão me ouvir ministrando? Se você disser que é de 300 pessoas para baixo, ele nem aceita o convite, porque é pouca gente, não prego para pouca gente, não ministro a pouca gente. Homens que são apegados a multidões e que acham que vão produzir melhor estando em grandes lugares, falando a grandes pessoas, e é claro, produzirão para si, não para o reino de Deus. Porque aquele que está interessado em produzir para o reino de Deus, ele aceita o convite dos grandes templos, mas também das pequenas congregações. Mas os homens de hoje cresceram muito, estão muito agigantados, têm suas agendas muito concorridas, e se dão ao capricho da hipocrisia, de se fazerem de humildes, enquanto na verdade o coração já se ensoberbeceu. Mas Ezequiel não, ele é filho do homem, ele é filho do pó, ele é de natureza decaída. E a esse filho do homem, a esse pecador miserável, a quem Deus escolheu para estar em sua presença, ele fala neste 17º capítulo assim: propõe aos filhos de Israel uma parábola, um enigma. E aí ele vai começar a descrever esse enigma, dizendo que uma águia de grandes asas voou, arrebentou o broto da videira e o levou e o plantou longe de casa. E depois veio uma águia menor Irmãos, ele está falando de duas águias, e ele vai depois dar a distinção do que significa esta águia maior, esta águia menor, o broto que foi plantado longe de casa, e a videira que fez aliança com uma águia menor. O que significa tudo isso? Mas antes de dar a vocês os significados de tudo isso, eu gostaria de observar o versículo 8. Vamos ler juntos? Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Não perca as grandes oportunidades que Deus tem te dado. É isso que o versículo 8 está nos ensinando. O que ele está dizendo é que a nação de Judá foi plantada em boa terra. Ela estava à borda de muitas águas. Ela tinha o privilégio de produzir ramos, ou seja, de expandir, de frutificar e de ser uma excelente videira. Mas ela escolheu virar as costas para o Senhor. Mas ela escolheu ser rebelde ao Deus que a plantou ali.
como videira, a nação de Judá não estendeu as suas raízes para os grandes rios, as muitas águas, ou seja, ela não agarrou as oportunidades que Deus colocou diante dela, mas essa videira resolveu estender os seus ramos para longe do território. Ela olhou para o mundo, ela amou o mundo. E aí começa então a explicação dos significados no versículo 12. Vamos ler juntos. Diz assim: dizei agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Aquela águia grande, que pegou o broto da videira e levou para longe, é o rei da Babilônia, é Nabucodonosor. E quando ele diz que pegou ali o broto da videira, está falando de Joaquim, rei de Judá, e de seus filhos. Irmãos, quando Nabucodonosor fez a sua primeira investida contra Jerusalém, ele pegou o rei, pegou a família do rei, pegou os príncipes e os jovens de alta classe de Jerusalém e levou consigo para a Babilônia. Nessa primeira leva estavam ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque a videira não frutificou no Senhor, mas resolveu virar as costas para Deus. Deus pega o broto mais alto dessa videira, ou seja, o rei daquela nação, e o leva para longe e deixa aquele povo desamparado. Essa águia grande não dá ao rei Joaquim a oportunidade de que a sua dinastia continue, de que os seus filhos exerçam o governo em seu lugar, porque toda a sua família é levada para o cativeiro, e o próprio Nabucodonosor escolhe alguém para colocar no lugar de Joaquim. Ele coloca um rei a quem ele dá o nome de Zedequias. O interessante é que Zedequias prometeu governar com fidelidade à Babilônia. Foi colocado lá pelo Nabucodonosor. Mas nos bastidores, a intenção de Zedequias era mais escusa do que isso. A intenção dele era promover uma aliança com uma águia menor, era lançar os ramos da videira a uma terra que pudesse socorrê-los. Ele lança os ramos da videira no Egito, que é a águia menor aqui representada, no intuito de que essa águia menor seja o livramento da nação. Mas aqui eu quero dar uma pausa na história, para que você aplique uma lição importante na sua vida. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem dado a você, para conhecer a sua palavra, para viver a experiência de obediência à sua palavra, e para crescer no conhecimento da glória de Deus. Porque se você não aproveitar essas oportunidades, as consequências das suas más decisões virão. E quando as más decisões produzem consequências, não há como abreviar a dor.
Ei, querer abreviar a dor das más decisões pode ser comparado a um homem endividado que, para pagar as suas dívidas, resolve fazer um empréstimo. Ele paga as dívidas desse jeito, irmãos? Não, sabe por quê? Porque ele pega um empréstimo no valor das dívidas que tem, ele paga as dívidas e agora ele está pagando um empréstimo que vai produzir juros, tornando ainda maior a dívida que ele tinha. Então, se hoje pela manhã ele pagou todas as dívidas com um empréstimo, isso significa que hoje pela manhã ele tornou ainda maior a sua dívida. Foi isso que Zedequias pensou em fazer. Não, eu vou resolver o nosso problema chamando o Egito. Ou seja, eu quero sair da escravidão da Babilônia e para isso eu vou me submeter à escravidão do Egito. Não tem como abreviar a dor das nossas consequências. Uma vida sem Deus produz dores que durarão o tempo determinado por Deus. Não tem jeitinho brasileiro que nos livre da mão de Deus, irmãos. Então, voltando à história, só para você entender a aplicação que eu acabei de fazer. O rei Zedequias, então, escorado na ilusão de que o Egito ajudaria, ele se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, faz uma investida contra Jerusalém novamente, e agora contra Zedequias e sua família. A família, os filhos de Zedequias são capturados, mas Zedequias consegue fugir, e ele é perseguido e é apanhado nas extremidades da terra de Judá, e ele é levado diante de Nabucodonosor. Zedequias foi o rei escolhido como substituto, mas deixa eu te dizer, o rei Joaquim, ele está lá na Babilônia, ele está preso, está em cativeiro, mas ele está com a sua família. Ele não resistiu, ele não impôs rebelião contra Nabucodonosor, então ele está lá, não reina, mas está vivo. Só que para Zedequias, por causa da rebelião, uma sentença dolorosa lhe é trazida. Quando eles o capturam, Nabucodonosor ordena aos soldados caldeus que decapitem os filhos, com Zedequias amarrado a um tronco para que ele pudesse ver os filhos sendo decapitados. E depois de ver os filhos sendo mortos, suas cabeças rolando, os 2 olhos de Zedequias foram perfurados. Ele vai parar em um cativeiro babilônico completamente cego, e tendo como última imagem em sua memória as cabeças de seus filhos rolando ao chão. A única forma de nos livrarmos da ira de Deus é nos rendendo a Deus. Não tem como encontrar um atalho. Não dá para ter um atalho, irmãos, por meio da oração forte, de um
irmão ou de uma irmã que se diz profeta ou profetiza. Não dá para ter um atalho pelo terreiro da macumbaria, não dá para ter um atalho pela sessão espírita, não dá para ter um atalho pela sessão do descarrego. Quando a mão de Deus pesa sobre um homem, só Deus pode retirar esse peso. Então é só se humilhando diante de Deus. Então reconheça que as dores que você enfrenta, que as lutas que você enfrenta são consequência do seu pecado. Humilhe-se perante a poderosa mão de Deus e deixa que Ele te exalte, deixa que Ele te tire da tribulação e do sofrimento que você está enfrentando. No versículo 14, vamos ler em voz alta. Todos os irmãos, vamos lá. Para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Quando Deus humilha, só Ele exalta. Quando Deus derruba, só Ele levanta. Quando Deus pune, só Ele absolve. Deus humilhou Judá para que Judá, humilhado diante da mão do Senhor, passasse a guardar os seus mandamentos e a partir daí sobrevivesse. Essa ideia de subsistir ou de continuar existindo ainda que oprimida, era uma grande esperança para a nação. Sabe por quê? Porque eles foram aconselhados a olhar para os irmãos do norte, a nação de Israel, porque a nação de Israel sofreu com o cerco dos assírios e eles nunca mais se ergueram. Então o que Deus está dizendo a eles é o seguinte: se vocês se humilharem, vocês não serão como os seus irmãos, vocês não serão execrados como nação, mas eu posso levantá-los de volta, eu posso reerguê-los, eu posso levá-los de volta ao caminho que vocês deveriam ter trilhado e acabaram se perdendo. Porque a nação do norte, Israel, colocou postes ídolos no templo em Siló e começaram a adorar a ídolos em Gerizim e se perderam em um sincretismo religioso de completo caos, adorando a Deus ao mesmo tempo que adorava a deuses. E por causa disso, quando sofreram o cerco, Deus mesmo os aniquila. Essa parábola que é proposta aqui, ela é proposta com o fim de nos mostrar algumas verdades que precisam ser aplicadas hoje em nosso coração. Então sigamos as verdades. A primeira delas: não se iluda quanto aos cristãos na política. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Nós temos uma falsa ideologia quanto a cristãos na política. Temos aquele pensamento de que, não, eu tenho que votar num deputado cristão, eu tenho que votar num senador cristão, eu tenho que votar em prefeitos e vereadores cristãos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Historicamente, todos os servos bons e fiéis que assumiram o poder sobre a nação de Jerusalém, sobre a nação de Judá e Israel, depois de um tempo no poder se corromperam. O poder é mais corrosivo do que traça. O rei Saul
quando assumiu como rei de Israel, ele era um jovem dedicado à família, ele era um jovem temente a Deus, ele era um jovem fiel à sua pátria e ao seu Senhor. O poder o corrompeu de uma maneira tal que ele se tornou um assassino frio e rebelde contra o sacerdócio e contra o templo. O rei Davi, enquanto estava no pasto cuidando das ovelhas do pai, compôs os mais lindos salmos da Bíblia. Mostrou-se um homem segundo o coração de Deus. Depois de 20 anos no reino, no trono, o coração dele já havia sido dominado pelo poder, tornou-se assassino e adúltero, profanou o nome santo do Senhor. A lista é enorme, irmãos. A lista é grande. O próprio rei Ezequias, que recebeu mais 15 anos de vida, esses 15 anos foram uma tragédia na vida dele, e ele cometeu muitos erros diante do Senhor, que ele nunca havia cometido antes. O poder corrompe. Deus chama Nabucodonosor de seu servo, não porque Nabucodonosor temesse a Deus, mas o termo meu servo ali é meu escolhido. Deus chama o rei Ciro, rei da Pérsia, de seu ungido, e o termo ungido não vem de unção com óleo, vem de escolha. Deus escolheu Nabucodonosor, sendo perverso, para punir a nação de Judá. Deus escolheu o rei Ciro, sendo perverso, para libertar a nação de Judá. Então não importa quais sejam os planos de Deus para o seu povo, Ele usará o ímpio para abençoar o justo. Ele usará o ímpio para abençoar o caminho dos seus servos. Temos um dilema quanto ao presidente da nossa nação. Foi eleito? Não foi. Foi por falcatrua? Não foi. Ele é ladrão? Ele não é. Foi absolvido? Não foi. Vocês já viram que tudo isso é briga entre esquerda e direita no Brasil, né? Para Deus nada disso importa, irmãos. Ainda que ele seja culpado de tudo aquilo que ele é acusado, Deus pode usar o miserável pecador que está na cadeira da presidência do Brasil para abençoar o seu povo. Deus usou a Babilônia para punir através de Nabucodonosor, mas usou a Pérsia 2 vezes. Primeiro através de Ciro e depois através de Artaxerxes, quando ele libera o Neemias. E eu vou citar ainda uma terceira vez a Pérsia de novo, através de Assuero, quando Ester propõe um jejum e se torna a rainha do povo. Deus usou reis malignos para abençoar o seu povo. Ele pode usar presidentes malignos para abençoar a sua nação. Mas tudo isso implica em estarmos na presença do Senhor.
Tudo isso implica em sermos uma igreja perseverante em buscar a face de Deus, se nós guardarmos a aliança, conforme está no versículo 14. Se guardarmos a aliança com Deus, Ele usará governantes perversos para abençoar um povo justo. Nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, a nossa alegria, a nossa fé, o nosso amor tem que estar no Senhor, não nos homens. Nós devemos guardar a aliança do Senhor para resistirmos no dia mau. Avançando no texto, leiamos juntos o versículo 17. Versículo 17, juntos, vamos lá. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Às vezes você não entende isso, né? Que Deus é soberano em majestade e glória, e que ninguém pode desfazer as obras de Deus, e que ninguém pode resistir à mão de Deus. Zedequias achou que com o Egito ele teria a resposta, mas o problema é que Zedequias se esqueceu que Deus já havia profetizado desde Isaías que esse cativeiro aconteceria, que Deus já havia profetizado pela boca de Jeremias que esse cativeiro duraria 70 anos. Irmãos, esse era, se não me engano, o 7º ano do cativeiro. Faltava 63 anos ainda para se cumprir. Deus havia decretado. Ninguém pode subsistir a Deus. Certa vez Balaão, quando foi persuadido por Balaque para amaldiçoar a nação de Israel, Balaão disse algo que nós precisamos entender, nos lembrar. A resposta de Balaão aos oficiais de Balaque é: eu não posso amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. O contrário também vale para a sua vida. Ninguém pode abençoar um povo a quem Deus amaldiçoou. Resta agora eu perguntar a você: é debaixo da bênção ou da maldição do Senhor que você quer andar? Você está ou não disposto a negar a vida de pecados para andar com Deus? Porque quando Deus abençoa um povo, não há quem lhe possa resistir. Quando Deus decreta uma palavra em favor do seu povo, não há quem possa mudar esse decreto. Quando Deus se levanta em favor da sua igreja, o inferno não lhe pode resistir. Uma igreja que busca a face de Deus e anda nos seus caminhos, torna-se poderosa na terra. Irmãos, o convite é para buscarmos a face de Deus. Irmãos, mas vamos então para os versículos 22 e 23, onde ele nos propõe o verdadeiro sentimento de Deus para o seu povo. Vamos ler juntos. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal dos seus ramos
cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra de seus ramos se aninharão aves de toda espécie. O que Deus quer não é punir. Ele pune porque a punição se faz necessária. Mas o desejo de Deus é abençoar o seu povo. O que está no coração de Deus é tornar o seu povo excelentes videiras, excelentes cedros, plantados em monte altaneiro. O desejo de Deus para a sua igreja é que a igreja se torne forte, relevante no lugar onde ela está plantada. O desejo de Deus para a igreja é que a igreja resista nos dias maus. Nós tivemos um exemplo disso na pandemia, irmãos, porque muitas igrejas decidiram fechar as suas portas. Muitos ministros do evangelho cruzaram os braços e entraram na paranoia do medo. Mas aqueles que não se amedrontaram diante do vírus, foram para as redes sociais, fazendo lives diárias como nós fizemos aqui. Conseguimos derrubar um decreto municipal para termos o direito de congregar, e nós congregamos nos períodos que eles chamavam de onda roxa da pandemia, e ninguém na igreja adoeceu pela Covid. Sabe por quê? Porque quando Deus vê a sua igreja se posicionando diante das lutas como igreja e permanecendo firme na pregação do evangelho, Deus abençoa esse povo. Um povo que se posiciona diante de Deus é um povo a quem Deus abençoa. Então Deus propõe uma parábola à nação de Judá, dizendo que porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor, Deus mandou uma águia terrível de asas longas ir lá e arrancar deles o broto mais alto, seu rei e seus príncipes, e levar para o cativeiro, e o colocar lá plantado longe de casa, onde ele não podia frutificar. E que diante disso, um outro broto alto resolve lançar seus ramos para fora da presença do Senhor, fazendo aliança com o Faraó, achando que a sua esperança está em Faraó. E que por causa disso, não só o rei, como a família do rei seria morta. A nação continuaria cativa, por causa da dureza do coração deles. Mas nunca foi vontade de Deus punir o seu povo. Somos punidos por causa da dureza do nosso coração. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos guardar do mal, em nos guiar por caminhos planos. Tudo que Ele nos pede é que guardemos a aliança com Ele. Nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa caminhada e nos ajude a permanecermos fiéis até a volta do Senhor Jesus. Amém? Ponha-se de pé, nós vamos orar. Querido Deus, que o Senhor nos livre
da compulsividade pelo pecado. Que o Senhor nos livre de termos um pensamento obstinado e um coração teimoso. Que o Senhor nos livre de andarmos longe da Tua presença, Senhor, mas que em nossa mente estejam sempre frescas as Tuas palavras, em nosso coração estejam cravados como nas tábuas os Teus decretos, e que com todo o nosso corpo nós glorifiquemos o Teu nome, com todo o nosso ser nós vivamos para a Tua glória, e que em todas as situações e circunstâncias da vida, este povo que agora ora ao Senhor, seja fortalecido no Senhor, para resistir no dia mau. Leva-nos por caminhos altaneiros, a fim de que vivamos em Tua presença e colhamos gloriosos frutos para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.